Olá, meu nome é Lucas Queiroz Rocha dos Reis e agora eu vou apresentar a primeira parte do trabalho 4, que seria sobre o RNA. O objetivo dele é criar uma rede neural justamente para classificar tumores como benignos ou malignos, usando um dataset fornecido. A nossa primeira ação no código aqui é carregar as bibliotecas, importar o dataset, dividir elas em treinos e teste. A explicação da primeira pergunta, a gente carrega primeiro as características do exame e a gente usa o train test split para conseguir separar 25% dos dados para teste. A gente faz isso justamente para simular o mundo real, então o modelo ele não pode ver os dados de teste durante o aprendizado, ou ele apenas decoraria, ou seja, daria overfitting. E também a gente faz uma normalização dela, que é crucial, porque as redes neurais elas funcionam melhor quando todos os números estão na mesma escala, evitando que uma variável com um valor muito alto domine esse tipo de cálculo. Aqui, já entrando na parte da nossa estrutura, arquitetura da rede neural, a gente define o modelo sequential e também adiciona as camadas nela. Da pergunta 3 a gente usa a classe sequential, que é porque nessa rede ela é uma pilha linear de camadas. Então a informação ela entra na primeira e passa pela oculta e sai na última. A gente usa 30 neurônios por causa do dataset, né, das colunas dele. Definimos também 16 neurônios para a pergunta dele, no caso da camada oculta. Os 30 são da camada de entrada. E isso é uma regra prática, né? A gente também tem uma função ali de ativação e inicialização, que seria a ReLU, que é usada na oculta, porque ela é rápida e evita problemas matemáticos em redes profundas. E também a gente define o kernel initializer como random uniform, que os pesos eles começam com valores aleatórios, para que a rede ela possa aprender a partir do zero, né? E também por fim ali a gente tem a nossa camada de saída, que é a sigmoide, que ela retorna um valor entre 0 e 1. Isso representa a probabilidade de ser um câncer maligno. A gente também tem a nossa análise aqui, seria o summary, que a gente tem um output shape dele, né, que é o formato dos dados de saída de cada camada e também os parâmetros total dos pesos e vieses. Aqui a gente já entra na parte de compilação e treinamento. Então, a gente, primeiro falando sobre os otimizadores, eles servem para atualizar os pesos da rede, eles olham o erro e decidem como mudar os números para errar menos na próxima vez. Aqui a gente usa o Adam, que é um dos melhores atualmente. A gente também tem algumas métricas, né, de loss, que seria o binary cross entropy, que é a função de perda para sim e não, que mede a distância entre a probabilidade dele e o valor real. E o binary accuracy também, que é a porcentagem de acertos. A gente dividiu também as batches para ele, que seriam o batch size dele de 10, e serão utilizados ali mais ou menos com base nos valores que a gente tem, 43 batches por época. Isso repete por 100 épocas, que são as 100 passadas completo pelos dados. Aqui a gente já entra na parte de avaliação e previsão. Então, uma explicação mais teórica. Por que o valor entre 0 e 1, né, da pergunta 9? Por causa da função sigmoide na saída. Ela transforma qualquer resultado matemático da rede em uma probabilidade. E a gente pode ter uma interpretação, já entrando na pergunta 10 disso, que a gente definiu um threshold ali de 0,5, né? Então, se o valor ele for maior que 0,5, ele pode ser considerado como true, ou seja, maligno, e se for menor que isso, ele é false, então ele é benigno. E o command evaluate, ele nos dá a precisão final nos dados de teste. Agora, a gente aprofundando mais na parte ali de camadas e parâmetros. Então, nossa ação principal é adicionar mais uma camada oculta, 16 neurônios, e ajustar o Adam. Então, a gente tem ali os novos parâmetros, que é o número de parâmetros, a gente aumenta ele, agora a gente tem mais conexões. Sobre o parâmetro Adam ali, a gente adiciona o Learning Rate, que é o tamanho do passo que o otimizador dá, e o Clip Value, que é a trava de segurança. Então, se o gradiente ele for muito alto, ele corta ele para evitar a instabilidade. E como resultado, a gente geralmente adicionar camadas em um dataset simplesmente não melhora muito. E pode acabar até piorando, dando um overfitting, no caso a rede fica mais complexa para decorar o treino.
Aqui já entrando na parte de validação cruzada, a gente usa o Crossval Score para ele, com um valor 10. E por que a gente faz isso? A gente divide os dados em 10 pedaços, treinamos em 9, testamos em um, e a gente repete isso em 10 vezes, trocando pedaço de teste. E para que isso serve? Para ter certeza que o resultado não foi sorte. A gente tem ali o desvio padrão também. Então, calculamos o desvio dos 10 resultados e se o desvio for baixo, o modelo ele acaba sendo bem robusto. Se ele for alto, o modelo ele é estável. Aqui já entrando na parte de overfitting e dropout, a gente tem uma explicação para isso que, no caso, o nosso problema é overfitting, e a solução seria durante o treino o desligamento, né, aleatório desses 20% dos neurônios, e isso força a rede a aprender caminhos alternativos, né? A acurácia no treino pode cair levemente, mas a acurácia do teste ele tende a subir ou estabilizar, e o desvio padrão também diminui. E aqui a gente tem nossos ajustes finos, que para configuração a gente cria um dicionário com listas de opções, no caso batch sizes, otimizadores, e o computador testa todas essas combinações. A gente consegue observar uma melhoria, então testar mais hiperparâmetros, né? Remover colunas irrelevantes do dataset antes de treinar, o early stopping também, que seria parar o treino antes das 100 épocas, se o modelo ele parar de evoluir. E por fim, a gente salva o modelo com ponto save para usar em produção. Então, nessa parte do trabalho, a gente vai estar abordando a classificação de imagens usando Deep Learning. O objetivo aqui é identificar peças de roupas, né? No dataset Fashion MNIST, ela contém 70 mil imagens em escala de cinza, entre 10 categorias divididas, né? Entre 10 categorias diferentes, sendo camisa, calça, casaco, entre outros. Primeiramente, a gente faz o carregamento desses dados e depois o pré-processamento. O passo mais importante aqui foi fazer a normalização, onde a gente dividiu os valores dos pixels por 255. Isso fez com que a gente obtesse todos os dados numa escala de 0 e 1, o que vai facilitar muito, né, o aprendizado da rede neural. E também separamos uma parte do treino para a validação, né. Então, nossa primeira estratégia é utilizar uma rede neural artificial clássica. A principal característica aqui é a primeira camada flat, né, onde a gente transforma a matriz da imagem em um vetor longo, porque as camadas dense, por exemplo, elas não entendem as matrizes, só vetores. A gente usa as camadas denses com ativação ReLU, basicamente ela zera os valores negativos e mantém apenas os positivos. A gente faz um dropout de 10%, e na camada de saída a gente usa o Activation Softmax, que ela transforma os números de saída em porcentagem de probabilidade, né? E após isso a gente só exibe um resumo dos dados. A gente consegue ver que atingimos uma acurácia de 82% com essa estratégia da rede neural artificial clássica e uma perda de 62%. Para a gente tentar melhorar esses números, né, de acurácia e de perdas, a gente fez uma implementação de CNN, que é a rede neural convolucional, que diferente da anterior, né, essa rede ela foi desenhada para conseguir enxergar formas. A gente primeiramente adaptou a entrada para 4 dimensões, adicionando o canal de cor, e essa arquitetura ela funciona mais ou menos como um funil. As camadas Conv 2D aqui, elas basicamente agem como se fossem olhos, elas aplicam filtros para detectar as bordas e texturas, e primeiramente a gente começa com 64 filtros, depois a gente vai para 128, e no final a gente chega a 258. As camadas Max Pooling, basicamente ela reduz a imagem pela metade a cada bloco, né, cada vez que ela é utilizada, e isso faz com que a gente consiga diminuir o custo computacional e foca só no que importa. E no final a gente usa um dropout bem agressivo, né, de 50%. Isso significa que a gente vai desligar metade dos neurônios do treino, e a gente com isso, né, a gente está forçando a rede a não decorar os dados, né, e obviamente ela vai ser mais robusta daí. E por fim, né, a gente treinou a nossa CNN por 20 épocas,
O gráfico consegue mostrar um dado bem interessante para nós, né? Onde a linha de validação, que é verde, ela ficou em cima da linha de treino, o que prova que nosso dropout funcionou e o modelo tem uma ótima generalização. Nossa avaliação final, a CNN ela atingiu 86% de acurácia e apenas 29% de perda, né? A nossa conclusão é que a CNN ela é muito superior para o processamento de imagens, pois ela entende a hierarquia visual dos objetos, enquanto a rede simples ela apenas analisa pixels isolados, né?